Então, nosso tema de hoje é criado para ser eterno. Eu vou começar lendo para vocês Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz assim, aí só uma parte do versículo. Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. Se você pensar bem, se não houvesse a fé na eternidade, se não houvesse eternidade, a vida não teria sentido. Que sentido teria a vida se ela fosse só esse nosso tempo aqui na Terra? Pensando assim, nós chegamos à conclusão que você vai passar muito mais tempo, muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui na Terra. A Terra é, para nós cristãos, a preparação ou a pré-escola, ou vestibular para a sua eternidade, para o que vem depois. Deus nos criou e plantou em nós esse anseio pela eternidade. Nós nunca nos acostumaremos com a morte. E, ao mesmo tempo, Deus projetou em nós a sua própria imagem. E nós não fomos criados para morrer. Por isso que a gente fica tão desconfortado, tão desconcertado, tão desconfortável diante da morte. Nesses dias de pandemia, nós, com as notícias que chegam para a gente, cada uma que chega é um abalo no nosso coração. Por quê? Porque a morte não é algo que nós temos afinidade, nós não fomos criados para morrer. A morte é uma consequência do pecado em nossa vida. Por isso nós nunca vamos nos conformar com a morte. Nunca. Não tem como nós nos acostumarmos. Só que nós devemos saber que vai chegar o dia em que todos nós vamos passar pela experiência da morte. Vai chegar o dia em que nosso coração vai parar de bater. E aí eu lembrei, não sei se o Jonatas vai lembrar dessa, da música da tia Nilma. Lembra, Jonatas? Se o teu coração parar de bater agora? A gente cantava isso aqui nas classes infantis da igreja. Que era assim a letra, ó. Vou cantar um pedacinho para vocês. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Lembram? Então, essa música que a gente cantava quando era criança, ela é carregada de realidade, irmãos. Todos nós vamos passar por essa experiência do nosso coração um dia parar de bater. Só que nós cremos que a vida não acaba aqui. Quando nosso coração parar de bater aqui, é que nós vamos começar a grande história que Deus tem para nós. E a Bíblia nos ensina que, apesar de a Terra nos oferecer muitas opções deste mundo, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. E isso não é historinha para colocar medo nas crianças. Essa é uma verdade bíblica. Só há dois caminhos a serem seguidos depois dessa vida. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E é o seu relacionamento com Deus na terra que vai determinar a sua eternidade. Por isso, a nossa vida aqui na terra ganha tanta importância. Porque apesar da gente viver aqui, em média, assim, 80, 90, 100 anos, quem passa disso já é muito sortudo, né? Apesar disso,
depende de como nós viveremos a nossa vida, para definir a nossa eternidade. Muitas pessoas, tragicamente, vão ter que suportar a eternidade sem Deus, porque escolheram viver sem Ele aqui na Terra. Então, quando você entender esse conceito da eternidade, que existe uma vida eterna depois dessa vida passageira aqui da Terra, eu tenho certeza que tudo vai mudar para você. A maneira como você enxerga a vida vai mudar completamente. Os seus relacionamentos vão mudar. A maneira como você enxerga as suas tarefas diárias vai mudar. As circunstâncias ao seu redor vai mudar. As suas atividades diárias vão mudar. As suas metas, os seus alvos, os seus sonhos vão mudar. E mesmo a maneira como você trata os seus problemas, eles vão mudar. Por causa da maneira como você enxerga ou não a eternidade. Mas se você enxergar a maneira certa, entendendo que há uma vida a ser vivida eternamente depois da morte aqui, eu tenho certeza que você vai rever muitos conceitos na sua vida, muita coisa que você faz, as suas prioridades vão ser reorganizadas por conta disso. Filipenses capítulo 3, verso 7 diz assim: antigamente eu pensava que essas coisas eram tão importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez por mim. Aqui na nova versão transformadora. Ou seja, eu quero sugerir hoje que você comece a viver pelo prisma da eternidade imediatamente. Agora, irmãos, não dá para esperar mais tempo, porque nós não temos controle sobre o tempo dessa vida. Você não sabe até quando vai viver. Eu estou aqui preparando o sermão de domingo à noite e vou ler uma história, aquela história bíblica, em que um oficial romano vai pedir que Jesus cure o seu filho. E eu fiquei pensando, né? Quando a vida inverte essa ordem, a ordem certa é que os filhos sepultam os pais. Mas quando a vida inverte essa ordem, é tão duro, tão difícil para nós. Só que essa história nos ensina, e a realidade de hoje nos ensina também, que ninguém pode garantir quantos anos de vida terá. Ninguém. Nós estamos vendo jovens morrendo todos os dias. Crianças morrem. Nós não temos controle sobre isso. Nós só temos controle sobre como é que nós vamos viver o tempo que Deus nos dá. E isso é que vai fazer diferença na eternidade. Então, se você olhar para a vida sob o prisma da eternidade, eu tenho certeza que você vai realinhar todas as suas prioridades, os seus sonhos, a sua maneira de encarar a vida, a sua maneira de conviver com as pessoas, aquilo que tem valor para você ou não. Eu tenho certeza que tudo vai mudar, porque você vai entender que essa vida tem consequências eternas. Aquilo que você faz aqui afeta a eternidade. É maravilhoso a gente pensar o que vai ser o céu. Se você já conversou com uma criança sobre o céu, as crianças nos surpreendem com suas perguntas. Um dia, há algum tempo, o Guilherme perguntou assim para mim: pai, como que a gente vai ser no céu? Aí eu comecei a fazer aquela explicação teológica, pastoral, né, para ele, né, falando que nós teremos corpos transformados, glorificados, talvez aquele corpo parecido com o corpo de Jesus. Ele falou: não, pai, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se lá no céu eu vou ser criança como agora, ou vou ser adulto, vou ser velho. Qual a idade que eu vou ter no céu? Eu falei: filho, essa eu não sei responder. Mas eu imagino que a gente vai ter maturidade no céu. Então, é uma dica, e talvez seja por aí, não sei. É um chute só. Mas a verdade é que o céu é algo tão maravilhoso para nós que
nós não temos toda a noção do que vai ser. A gente tem apenas alguns vislumbres das Escrituras que nos orientam. Então, a gente sabe que o céu é um lugar que não vai ter dor, não vai ter sofrimento algum, não vai ter morte. Lá não vai haver lágrimas. Nós vamos viver em absoluta comunhão com Deus o tempo todo e entre nós também. Me parece que haverá um tipo de hierarquia no céu, mas se não há sofrimento, é tudo maravilhoso, não é, irmãos? Mas nós não temos mais do que isso. O que chega mais perto para nos mostrar como vai ser a eternidade é o texto de, deixa eu ver se é aqui, 1 Coríntios 2:9, que diz assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam são coisas maravilhosas demais. E nenhum ser humano jamais viu algo parecido, jamais ouviu sobre algo parecido. É algo maravilhoso demais. E é para lá que nós vamos, se é que nós temos Jesus em nossa vida. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, você não teme a morte. Você não precisa temer a morte. E eu estava pensando exatamente sobre essa ideia, imaginando se eu estivesse na iminência de morrer, como seria? Será que eu ia ficar com medo? Até onde vai a minha fé? Mas mesmo que a nossa fé não seja tão grande como a gente gostaria que fosse, se ela for a fé legítima em Jesus, é suficiente. E Jesus vai nos resgatar, nos levar para a eternidade. Esse mundo, como diz 1 João 2,17, está desaparecendo aos poucos, juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, você vai viver para sempre. Então, a grande questão primeira é: você crê em Jesus como seu Salvador? Ele é o Senhor da sua vida, o Salvador que você precisa? Acredito que essa pergunta é mais básica e acho que desnecessária aqui no grupo. Todos nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Mas eu faço uma outra pergunta que também afeta a eternidade. Como é que você tem gasto a sua vida? Quais são as suas prioridades? O que realmente tem valor para você? Os seus sonhos, os seus alvos de vida, os seus desejos, eles estão alinhados com a eternidade? O que você faz aqui planta sementes que vão brotar na eternidade? Ou você ainda está com os olhos muito voltados para essa vida só? Você está preocupado só com essa vida? Eu estava falando aqui de aposentadoria, né? É claro que eu gostaria de aposentar, mas eu não posso descansar todo o meu desejo e os meus sonhos numa aposentadoria. Até porque eu quero aposentar no INSS, mas eu não quero parar de servir a Deus. Eu não posso parar de servir a Deus. Ontem, nós estávamos aqui em casa fazendo um trabalho com o Gui. E aí o trabalho era o seguinte: ele tinha que fazer uma biografia de alguém que não fosse famoso, mas que fosse importante para ele. E ele escolheu, então, a minha mamãe, a Laura, que está aí. Está aí hoje, ela está com a câmera desligada porque ela não está muito boazinha hoje. E aí a gente começou a conversar, minha mãe veio aqui ajudar a gente com algumas informações. E depois eu comecei a lembrar de outras coisas da minha mãe, do meu pai. Conversei com alguns amigos da minha infância, eles me deram algumas lembranças boas também. Então, mãe, você está ouvindo aí, né? A minha mãe, quando era jovem, né? Ela começou a namorar com meu pai, e o meu pai já era cristão e ela não. Meu pai falou assim para ela: eu só vou continuar namorando com você se você se converter, se você for para a igreja comigo. E ela foi para a igreja, e na primeira vez que ela foi, ela se converteu.
E, nas suas palavras, ela se converteu mesmo, se rendeu a Cristo completamente ao ponto de enfrentar sua família, que era muito católica. Para vocês terem uma ideia, o meu vovô nem foi no casamento dos meus pais, porque meu pai e minha mãe fizeram um casamento evangélico, e ele não foi. Depois isso mudou, o relacionamento deles mudou. Meu avô tratava muito bem meu pai, gostava muito dele, mas aconteceu isso. E aí, eu conversando com esses meus amigos da infância, eles me lembraram que a minha mãe foi a professora de escola bíblica de uma criançada que hoje nós somos amigos até hoje. Amigos de 40 anos, 40 e poucos anos atrás. E aí, mãe, conversando com a Ditinha, ela falou assim, a sua mãe fez muitas EBFs na igreja, Escola Bíblica de Férias. E foi numa dessas EBFs que sua mãe fez que eu me converti. E hoje ela é missionária, esposa de pastor, estão plantando uma igreja no Paraná. É desses frutos que eu estou falando, irmãos. O meu pai também foi um plantador de igrejas. Eu me lembro de uma imagem muito clara na minha mente, eu muito pequeno ainda, devia ter 5 ou 6 anos, segurando na barra do paletó do meu pai, um paletó xadrez, parecia aquele paletó do Mário Fofoca, para quem é mais velho vai lembrar quem era o Mário Fofoca. E o meu pai, com a Bíblia na mão, na frente, na porta de uma congregação, de uma igrejinha pequena, no meio do mato, lá na Mata Atlântica, no Vale do Ribeira, lá perto da Caverna do Diabo, um lugar chamado Bela Vista, na beira do rio Ribeira de Guape. E nós estávamos lá, fazendo um culto, meu pai pregando naquele culto, com seu violão encostado na parede atrás de mim, porque ele também tocava. E nós estávamos lá porque aquela congregação estava sendo plantada. Então, os meus pais, assim como outros pais aqui, fizeram parte de histórias de igrejas que nasceram, que foram plantadas. Quantas pessoas se converteram por causa desse trabalho? Quantas pessoas vão passar a eternidade na glória com Jesus por causa desse trabalho? E quantas pessoas vão entrar na eternidade por sua causa, pelo seu testemunho? Então, primeiro, você deve examinar seu coração para saber se realmente Jesus é o seu Salvador, porque ele é a garantia da eternidade com Deus. Se você já tem Jesus, você deve se perguntar se você vive hoje para a glória de Deus. Se você está plantando sementes que vão atravessar a linha do tempo e alcançar a eternidade. Se os seus valores estão alinhados com esse objetivo na sua vida. Se você vive realmente dando prioridade para aquilo que é de Deus. Se você serve a Deus. Se você dedica a sua vida na igreja, fora da igreja, para servir a Deus de todo o seu coração. É isso que importa, irmãos. Na vida, o que importa é glorificar a Deus, acima de tudo. Eu espero, de verdade, que assim como meus pais passaram para mim, para os meus irmãos, a tocha da fé, que eu também transmita para os meus filhos. E eles, por consequência, para os seus filhos e meus bisnetos e tataranetos. E eu desejo o mesmo para vocês. Que a gente tire um pouco os olhos deste mundo e comece a olhar para o que Deus tem à frente, a eternidade. É para lá que nós vamos, irmãos. Seja logo ou demore muito, é para lá que eu quero ir. Como alguém já disse, o meu objetivo é ir para o céu e levar comigo o maior número de pessoas que eu puder. Porque eu sei que assim eu vou glorificar Deus acima de tudo. Aquele versículo que diz que a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar, esse versículo fala de pessoas se convertendo. Porque como é que a glória de Deus vai encher a terra? Com muitas pessoas, cada vez mais pessoas,
de todas as línguas, raças e nações, adorando a Deus, glorificando a Deus. Como que isso vai ser possível? Pregando o evangelho, gastando nossa vida no reino de Deus. É isso que importa, irmãos. Na vida, o que importa é servir a Deus, porque se você tirar a ideia da eternidade, como disse no começo, a vida perde total sentido. Porque aí, se a vida tem só 80, 90 anos e depois não tem mais nada, por que a gente vai se preocupar em fazer as coisas certas, em fazer aquilo que é justo, que é honesto? Não tem nada depois, mas nós cremos diferente. Nós temos que há uma eternidade e aquilo que nós fazemos agora afeta a eternidade. Então é isso, que Deus nos ajude a nós concentrarmos o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos valores, nossos sonhos na eternidade. É para lá que nós vamos. Então, tudo que nós fazemos é para chegar na eternidade e levar com a gente o maior número de pessoas que a gente conseguir. É isso que importa na vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que isso seja possível. Amém?